Émile Conion, 1820 a 1902. A médium belga Émile Conion psicografou toda a obra Os Quatro Evangelhos. O seu nome figura em mensagens na Revue Spirit em 1864 até 1876. Allan Kardec a conheceu em 1861, quando foi à residência de Madame Collignon, como era conhecida, atestando a qualidade de suas mensagens. Meus amigos, hoje nós vamos dar um tema muito interessante no nosso programa De Volta ao Cristianismo do Cristo. Nós vamos estudar a passagem que Jesus é chamado ou reconhecido como filho de José e os da sua terra se sentem indignados com as colocações de Jesus. É um tema realmente bastante agitado, e assim foi naquela época, mas antes a Wanda Reis vai ler o texto para a gente e depois vamos fazer pequenos comentários. Todos lhe davam testemunho e, tomados de admiração ante as palavras cheias da graça que lhe saíam da boca, diziam: não é este o filho de José? Jesus então lhes disse: sem dúvida, me aplicarei este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Mas em verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito em seu país. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel ao tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e uma grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não lhe foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva que era em Sarepta de Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel ao tempo do profeta Eliseu. E, no entanto, nenhum foi curado, só o sendo Naamã, que era da Síria. Todos que se achavam na sinagoga, ouvindo-o falar desse modo, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram ao cume do monte sobre o qual estava a cidade edificada, para o atirarem de lá embaixo. Jesus, porém, passando entre eles, foi-se. Muito bem, nós estamos no início da missão messiânica do Mestre. Ele se apresenta na sinagoga, depois de conviver naquela cidade ali por cerca de 30 anos, trabalhando na carpintaria de José, do seu pai. Ele também era carpinteiro, ele era conhecido de todos, os seus familiares eram conhecidos, a sua mãe, etc. Mas, no entanto, a sua fama já era grande, porque na cidade, ali perto de Cafarnaum, ele havia feito muitos e muitos fenômenos extraordinários e falado palavras maravilhosas. Isso encantava e a sua fama ia por muitos e muitos lugares. É assim, então, que ele chega em Nazaré. E todos se surpreenderam, porque o conheciam ali da carpintaria, conheciam seu pai. E por que e como ele falava assim palavras tão cheias de graça? Essa expressão dada por Lucas, palavra cheia de graça, é muito interessante. É como se a palavra fosse embrulhada num pacotinho de energia. Então ela é embrulhada em amor. Ele falava palavras cheias de amor. Eu estou falando aqui a mesma palavra dita por Jesus. A única diferença é esse pacote de amor que é na vibração das suas palavras. Então eram mais do que as palavras em si, era a própria vibração, a entonação do mestre, a segurança, a autoridade. Isso tudo surpreendia aqueles seus companheiros, os seus vizinhos, os seus companheiros de vida durante 30 anos. É assim, então, que o mestre, percebendo que eles estavam admirados e que não via neles fé suficiente para realizar aqueles fenômenos tão extraordinários
como lá o de Cafarnaum. Repare que no de Cafarnaum eram tantos os doentes que Jesus passava e só a sua sombra curava as pessoas. Daí o impacto magnético que Jesus irradiava. Jesus, não vendo essa firmeza neles, esta fé, etc., Jesus diz: sem dúvida vai caber para mim aquele provérbio, né? Médico, faça aqui as curas, né? Que você deveria fazer na sua cidade. Ou cura-te também a ti mesmo, como se estivesse mostrando assim, a falta de confiança no mestre. Ele então conta dois exemplos muito interessantes. Um é de uma viúva lá da Fenícia, da cidade de Sarepta, em que foi curada. Diz o texto que Elias tinha muitas pessoas passando fome durante 3 anos e 6 meses pela falta de chuva. No entanto, ele vai dar abundância de azeite e outros recursos para a viúva de Sarepta e não traz recursos para os de Israel pela própria falta de fé. Também é o caso de Naamã, que estava com o corpo tomado de lepra, e ele era da Síria, e com tantos leprosos de Israel, o único que ficou curado foi Naamã. Aliás, um caso muito interessante, ele vai para lá porque ele recebe uma informação que existia um profeta, Eliseu, que poderia curá-lo, e ele vai para lá esperando algo assim extraordinário, que Eliseu fizesse, um trabalho de feitiçaria, algo de magia, que fosse assim, difícil, complicado, para ele poder ter a cura na sua pele. E para surpresa, Eliseu apenas recomendou para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele achou que aquilo era uma coisa muito simples, que ele tinha rios muito mais poderosos lá na Síria, que era muito mais fácil ele voltar para a Síria, né, e ir lá mergulhar no rio. Ele não precisava andar aquilo tudo apenas para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas um dos seus oficiais disseram para ele, olha, já que você veio até aqui, uma coisa tão simples, convém fazer. E ele então mergulha no Rio Jordão 7 vezes e fica completamente curado. Ora, os da sinagoga ficaram extremamente indignados, porque Jesus vai buscar exemplos interessantes de curas, de proteção espiritual, feito para estrangeiros e não para judeus, mostrando que eles, apesar de se dizer seguidores de Jeová, seguidores de Deus, não mantinham a sua fé, a sua confiança. Jorge, por que os que se encontravam na sinagoga se indignaram com as palavras de Jesus? Bom, primeiro eles ficaram indignados ao ponto de pegar o mestre e levar para um precipício. Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse precipício em 2010, uma visita que nós fizemos ali na região. E o chamado abismo do tombo, da queda, né? Em que eles vão jogar Jesus lá embaixo e ele passou pelas mãos dele. Evidentemente se desmaterializando porque ainda não havia chegado a sua hora, né? O próprio mestre disse, eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora, eu tenho a minha, estou dentro de um planejamento e a minha missão está começando agora e por causa disso ele se desmaterializa e passa na mão deles. Já não acontece assim, já no final da sua missão, e quando vieram prender Jesus, diz o texto, e ele se deixando levar preso, veja, porque já tinha terminado a sua missão, aí os homens poderiam fazer aquilo que se propunham. Eles se designaram, de ficar indignados, simplesmente porque Jesus falou a verdade crua, né? Não importa se você é judeu, se você é da Síria, se você é da Fenícia, o que importa é se você tem fé. E a viúva de Sarepta tinha fé. Por isso, recebeu alimentos no plano espiritual. Também o homem de Naamã cumpriu, Naamã, o homem da Síria, cumpriu a vontade do profeta, né? Mergulhando no Rio Jordão e ficou com a pele curada. Então, o que nós temos é ou fé, ou então não há possibilidade de transformação espiritual. Ritualismo, só de boca, cumprir regras espirituais, não leva verdadeiramente a nenhuma salvação. Apenas a certeza interior, a confiança absoluta que Deus é que dirige as nossas vidas, é que realmente dá segurança para o crente. Muita paz. No próximo bloco, o nosso Júlio e o Asamor Filho continuarão nossos estudos.
Olá, este é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, dedicado a estudar os 4 evangelhos à luz da revelação de Kardec e também da de Rustem. Eu tenho aqui ao meu lado Zé Monserrat Filho. Tudo bem, Zé? Tudo bem. E nós estamos hoje comentando aquela passagem que Jesus faz o anúncio, né, da sua missão em Nazaré e logo em seguida sofre aquele questionamento da parte dos seus conterrâneos de como poderia ele fazer todos aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas, sendo apenas o filho do carpinteiro José. Eu queria te pedir para ler o textinho no comentário dos Espíritos, para depois a gente fazer os nossos aqui. Tudo tem sua razão de ser na aparente vida humana de Jesus, nos acontecimentos que se encadeiam durante o curso de da sua missão terrena, quer como exemplo ou lição, quer para que os homens da época dessem crédito à sua humanidade ou dela se convencessem, quer ainda para, ao mesmo tempo, deixar em germe, no seio deles, com vistas ao futuro, os elementos das provas da natureza puramente perispirítico tangível do seu corpo. Efetivamente, só à luz da nova revelação e por ocasião do advento da era nova do cristianismo do Cristo, a natureza perispirítica do seu corpo poderia explicar, como explica, tornar compreensíveis e admitidos fatos inexplicáveis por outra maneira e que seriam absurdos, impossíveis, absolutamente inadmissíveis se Jesus houvera sofrido a encarnação humana tal qual a sofreis, se houvera tido um corpo igual aos vossos. Muito obrigado. Não dá para imaginar Jesus praticando nenhum tipo de impostura, né, para poder escapar daquele grupo. Então, nesse momento, a desmaterialização dele fica muito evidente. É interessante na obra A Luz do Espiritismo, ditada por Viana de Carvalho e recebida pelo nosso Divaldo, nosso querido Divaldo Franco, na sua página 97, ele cita esse episódio confirmando que Jesus se desmaterializou em Nazaré. Então, é uma das passagens que confirmam essa revelação de Rustem nesse sentido. Mas, Zamora, aqui na nossa conversa, né, nessa segunda parte, eu queria tratar de um outro aspecto dessa passagem, que talvez se aplique um pouco mais à nossa vida cotidiana, né? Que é a descrença e o orgulho como barreiras para as bênçãos divinas. Não que a luz do sol deixe de ser irradiada em favor de todos, né? Quer dizer, as bênçãos de Deus são universais e se debruçam sobre justos e injustos. Mas quando a pessoa se enche de orgulho e alimenta a descrença, ela se fecha na recepção dessas bênçãos. E pelo seu fechamento, pelo seu comportamento, pela sua atitude, ela acaba afastando de si as bênçãos que poderia receber. Fica limitada numa sensibilidade menor. Né? Exatamente, como uma ostra, né? Ela se fecha. Né? Em relação ao fenômeno mediúnico, Jesus acabou antecipando nessa passagem algo que depois veio a se verificar durante o século XIX, durante as primeiras manifestações espíritas da era moderna, né? E depois, mais recentemente, nas pesquisas da física quântica, que é a interferência do psiquismo nesse tipo de fenômeno. Então, muitos pesquisadores no século XIX, né, que foi, digamos assim, a primeira época de pesquisa científica sobre a mediunidade, alguns, quando tinham um ambiente mais favorável, mais positivo, obtinham fenômenos melhores, mais consistentes, mais firmes,
E muitas vezes, com um ambiente, psiquicamente falando, mais negativo, mais descrente, mais orgulhoso, a performance mediúnica não era no mesmo padrão. E eles não conseguiam entender isso e atribuíam ao médium e à insuficiência do médium essas diferenças. Mais tarde veio a se verificar que o pensamento negativo acaba comprometendo, em alguma medida, e dependendo da maturidade mediúnica, dependendo da condição do ambiente, né, espiritualmente falando, acaba realmente comprometendo a performance do médium, independente da sua capacidade normal. No caso evangélico, Jesus poderia perfeitamente ter suplantado essa atitude negativa dos seus conterrâneos e realizado ali as manifestações que quisesse. Porque ele tinha poder para isso. Claro. Mas ele aproveitou o ensejo para ensinar a primeira questão do merecimento, do orgulho, e nas entrelinhas também deixar claro a importância dessa psicosfera favorável para a realização dos eventos mediúnicos. Então, na física quântica, no século XX, se verificou mesmo que a atitude psíquica do pesquisador interferia diretamente no resultado do comportamento dos átomos da energia quântica. Então, isso vale para fenômeno mediúnico, isso vale para fenômeno quântico, mas vale também para a nossa vida. Todas as vezes que nós quisermos receber as bênçãos do Pai, receber o auxílio do alto, nós temos que manter a nossa atitude psíquica favorável para esse recebimento. Com fé, com confiança, com otimismo, para que essas bênçãos possam nos alcançar e nos beneficiar conforme desejado. É uma resultante normal, à medida que se eleva a sensibilidade, eleva o padrão vibratório. Né? A gente se abre, quem se abre recebe mais, quem óbvio. se fecha recebe menos. É claro. Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo episódio. Vai.